Fatores que condicionam o tempo atmosférico. Como varia a temperatura do ar? A temperatura do ar é variável no tempo e no espaço. Pode ser regulado por vários fatores que são os controles da temperatura. Radiação, deslocação da massa de ar, aquecimento diferencial da terra e da água, correntes oceânicas, altitude e posição geográfica. As amplitudes térmicas. A amplitude térmica designa a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima registradas num determinado período de tempo. O que é a umidade do ar? Quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Como se formam as nuvens? Nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água, em estado líquido ou ainda de ambos ao mesmo tempo, que se encontram em suspensão na atmosfera, após terem se condensado ou liquefeito, em virtude de fenómenos atmosféricos. A nuvem pode também conter partículas de água líquida ou de gelo, em maiores dimensões, e partículas procedentes, por exemplo, de vapor industriais, de fumaças ou de poeiras. A umidade se esfria e condensa para formar. Classificação das nuvens. Cirros são as nuvens altas mais comuns. São finas e compridas e formam-se no topo da troposfera. Formam estruturas alongadas e permitem inferir a direção do vento àquela altitude, geralmente do oeste. A sua presença é normalmente indicadora de bom tempo. Cirrocumulose. São menos vistas do que os cirros. Aparecem como pequenos povos, redondos e brancos. Podem surgir individualmente ou em longas fileiras. Normalmente ocupam uma grande porção de céu. Cirrostratos são as nuvens finas que cobrem a totalidade do céu, causando uma diminuição da visibilidade. Como a luz atravessa os cristais de gelo que as constituem, dá-se reflexão, dando origem a halos e os sintox, na aproximação de uma forte tempestade. Estas nuvens surgem muito frequentemente e, portanto, dão uma pista para a previsão de chuva ou neve em 12 a 24 horas. Altocumulose. São nuvens médias que são compostas na sua maioria por gotículas de água e quase nunca ultrapassam 1 km de espessura. Têm a forma de pequenos tufos de algodão e distingue-as do cirrocumulus, porque normalmente apresentam um dos lados da nuvem mais escuro que o outro. O aparecimento destas nuvens numa manhã quente de verão pode ser um sinal para o aparecimento de nuvens de trovoada ao final da tarde. Autostratos são muito semelhantes aos cirrostratos, sendo muito mais espessa e com a base numa altitude mais baixa. Cobrem em geral a totalidade do céu quando estão presentes. O sol fica muito tênue e não se formam halos como os cirrostratos. Uma outra forma de distinguir é o olhar para o chão e procurar por sombras. Se existirem, então as nuvens não podem ser autostratos, porque a luz que se consegue atravessar não é suficiente para produzir sombras. Se produzirem precipitação, pode originar nimbostratos. Nimbostratos. Nuvens baixas e escuras. Estão associados aos períodos de chuva contínua, de intensidade fraca a moderada. Podem ser confundidos com autostratos mais grossos, mas os nimbostratos são em geral de um cinzento mais escuro e normalmente nunca se vê o sol através deles. Stratos é uma camada uniforme de nuvens que habitualmente cobre todo o céu e lembra um nevoeiro que não chega a tocar no chão. Aliás, se um nevoeiro espesso acender, originam-se nuvens deste tipo. Normalmente não originam precipitação, que a correr o faz sob a forma de chuvisco. Não devem ser confundidas com nimbostratos, visto que estes originam precipitação fraca e moderada. Além disso, os stratos apresentam uma base mais uniforme. Além disso, estas nuvens não devem ser confundidas com autostratos, visto que não deixam passar a luz direta do sol. Cúmulos são as nuvens mais vulgares de todas e aparecem com uma grande variedade de formas, sendo a mais vulgar a de um bocado de algodão.
A base pode ir desde o branco até o cinzento claro e pode localizar-se a partir de 1000 metros de altitude, em dias úmidos. O topo da nuvem delimita o limite de corrente ascendente que lhe deu origem e habitualmente nunca atinge altitudes muito elevadas. Surgem bastante isoladas, distinguindo-se assim dos stratocúmulos. Além disso, os cúmulos têm um topo mais arredondado. Estas nuvens são normalmente chamadas cúmulos de bom tempo, porque surgem associadas a dias soalheiros. Cumulonimbus são nuvens de tempestade onde os fenómenos atmosféricos mais interessantes têm lugar. Trovoadas, aguaceiros, granito até tornados. Estendem-se de 600 metros até a tropopausa, 12.000 metros. Ocorre geralmente em grupos. A energia libertada na condensação de gotas resulta em fortes correntes da nuvem do interior, ascendentes e descendentes. Na zona do topo existem ventos fortes que podem originar a forma de uma bigorna. Como se forma um nevoeiro? O nevoeiro é uma nuvem stratus, cuja base está no solo, ou perto dele e reduz a visibilidade a menos de 1 km, com visibilidade superior a 1 km. Ocorre uma núvula. Pode ter origem no calor emitido durante a noite, em ar úmido que se move na horizontal e é arrefecido por baixo ou aparece entre o ar quente e o ar frio numa frente. Como se forma a geada? Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo na superfície ou na folhagem exposta devido à queda da temperatura da superfície abaixo de 0 graus Celsius. A principal causa da formação de geada é a depressão da massa de ar polar. Dependendo da intensidade e da extensão da geada, o fenómeno pode causar sérios danos à agricultura, queimando resacando a folhagem das plantas, especialmente das hortaliças. Porque chove. Quando está calor e o vento sopra, as águas dos lagos e dos mares evaporam-se, tal como acontece à água das poças da chuva. A água transforma-se num gás leve que sobe no ar, o vapor da água. A atmosfera está mais fria do que a superfície da Terra. Assim, ao subir, o vapor da água vai arrefecendo e forma-se gotas pequeninas de água. São as gotinhas que formam as nuvens. À medida que arrefecem, as gotinhas da água vão ficando cada vez maiores. Se ficarem demasiado grandes, caem. Começa a chover. Pressão atmosférica. Pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera num determinado ponto. É a força por unidade de área exercida pelo ar contra uma superfície. Se a força exercida pelo ar aumenta em um determinado ponto, consequentemente a pressão também aumentará. A pressão atmosférica é medida por meio de um equipamento conhecido como barómetro. E essas diferenças de pressão têm uma origem térmica, estando diretamente relacionados com a radiação solar e os processos de aquecimento da massa do ar.